Uma pobre garçonete em um mundo de ricos e arrogantes. Ela vinha aqui todos os dias apenas para sobreviver, não para sonhar. Mas uma noite tudo mudou. Uma mulher entrou no restaurante, impetuosa, confiante e completamente surda. O filho do bilionário ficou confuso. Os funcionários congelaram em pânico. E então ela deu um passo à frente. Uma garota quieta. Ninguém percebeu que ela começou a falar em linguagem gestual, como se abrisse uma porta para um novo mundo. Naquele instante, o filho do bilionário viu não uma simples garçonete, mas alguém que ouvia o coração. Mesmo em absoluto silêncio ao redor, a partir daquele momento seus destinos se entrelaçaram, e ninguém jamais poderia romper essa conexão. A mulher sinalizou novamente: "Este é meu filho, seu nome é Daniel." Daniel, Lera repetiu para si mesma. O nome soava bonito demais para um cliente comum de restaurante e frio demais para alguém que acabará de falar de forma grosseira ao telefone. Ele inclinou levemente a cabeça em cumprimento. "E qual é o seu nome?" "Lera," ela respondeu suavemente. "Você trabalha aqui há muito tempo, Lera?" perguntou ele, claramente tentando puxar conversa, mas o som de sua voz ecoou no ar como um fio metálico. "Quase 1 ano." "E você realmente sabe linguagem de sinais?" Ele a olhou com tanta atenção, como se tentasse decifrar seus segredos. "Sim, estudei uma vez," ela assentiu brevemente. As sobrancelhas dele se ergueram levemente, mas ele não disse mais nada. Continuou a observá-la, como se ela fosse um enigma que ele jamais esperaria encontrar. Lera se afastou rapidamente para não se sentir no centro das atenções. Voltou apenas quando o pedido ficou pronto. Colocou o café na frente da mulher e a salada ao lado. De repente, a mulher tocou sua mão, fazendo Lera erguer os olhos. No rosto da cliente, havia uma gratidão serena e gentil. "Você é muito gentil," disse ela em sinal de respeito. Lera apenas sorriu, sentindo um leve tremor, como se alguém tivesse visto sua alma. Quando já estava se afastando da mesa, a administradora Cristina saltou em sua direção, quase pisando em seu vestido. "Você perdeu a cabeça?" sibilou. "Está tentando bancar a boa samaritana? Você sequer sabe quem eles são?" "Não," respondeu Lera honestamente. "São os Gromous," Cristina sussurrou dramaticamente, como se aquele nome devesse cortar o ar como um raio. "O marido dela é bilionário, dono de uma rede de hotéis, e aquele filho dela é o futuro herdeiro. E você está gesticulando para eles." "Ela é surda." "Eu percebi," Lera tentou falar calmamente. "Não me importo." Cristina ergueu as mãos. "Essas pessoas não gostam de ser lembradas de suas falhas." Lera sentiu um frio desagradável no peito. Uma sensação injusta e aguda. "Eu só queria ajudar," disse ela baixinho. Mas Cristina já tinha saído, soltando um suspiro irritado. Passaram-se alguns minutos. Lera atendeu outra mesa, mas sentiu um olhar. Olhou para trás, com certeza, Daniel a observava, sem desviar o olhar. A cada olhar, ele parecia tentar entender algo. De forma intensa demais, pessoal demais. Ela inevitavelmente corava. Quando se aproximou deles novamente com água, a mulher escreveu algo em seu caderno e o passou para o filho. Ele leu, deu um sorriso irônico, balançou a cabeça, mas sorriu tão suavemente que Lera mal podia acreditar no que via. Talvez houvesse ternura nele. Então ele se levantou e se aproximou dela, que estava parada no balcão. "Tenho um pedido para você." Lera congelou. "Você poderia ficar conosco mais um pouco? Mamãe quer conversar." "E eu?" Ele fez uma pausa por um segundo. "Nem sempre consigo acompanhar. Às vezes ela sinaliza rápido demais para mim." Lera olhou para a mulher. Ela a olhava com esperança. E como ela poderia recusar? Quem poderia? "Claro," disse Lera. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu necessária.
Conversaram por quase meia hora. A mulher contou histórias por gestos sobre músicas que não conseguia ouvir, mas sentia com o coração. Sobre viagens, sobre a juventude, sobre seu amado filho. Lera traduziu para Daniel, e ele ouviu, às vezes rindo genuinamente, sem arrogância. E quanto mais Lera olhava, mais surpresa ficava. Aquela frieza inicial começou a se dissipar. Em um dado momento, a mulher sinalizou: gosto de você. Você tem olhos bondosos. Pessoas assim raramente inspiram confiança. Não deixe de ser você mesmo. Lera não conseguiu responder. Um nó se formou em sua garganta. Fazia tanto tempo que ninguém lhe dirigia tais palavras. Quando o jantar terminou, Daniel pagou a conta. Sem gorjeta. Apenas assinou o recibo em silêncio e guardou o cartão, como se tudo tivesse terminado exatamente como deveria. Mas antes de ir embora, sua mãe se levantou e abraçou Lera. Com força e carinho. E Daniel disse baixinho: obrigado pela noite. E saiu. Lera permaneceu de pé, ainda sentindo o abraço nos ombros. Já era tarde da noite quando seu turno terminou. Lera saiu, protegendo-se do frio de novembro com uma jaqueta fina. O vento cortava até os ossos. Ela pensou que o dia havia acabado. Mas, assim que deu alguns passos, um carro preto parou ao seu lado. O vidro baixou. Lera, disse uma voz familiar. Eu te dou uma carona. Ela ficou paralisada de confusão. Daniel estava sentado lá dentro, ainda reservado, mas já sem aquela máscara fria. Você tem um longo caminho a percorrer, acrescentou. Lera hesitou apenas um instante, depois entrou. E a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O carro deslizou suavemente. O interior exalava um perfume caro e um leve aroma de estofamento de couro. Lera sentou-se junto à janela, tentando evitar o olhar de Daniel, embora sentisse que ele a observava. Você mora longe? Perguntou ele calmamente. Numa área residencial, em Sokol. Não é bem o centro, respondeu Lera, constrangida. Para mim, não importa. Você deveria se sentir confortável. Ela permaneceu em silêncio. Nada na vida de Lera jamais havia sido confortável. Ela estava acostumada a voltar para casa de ônibus, congelando durante a viagem. E ali estavam assentos de couro, luz suave e o herdeiro de um enorme império que, de repente, demonstrava preocupação. Sabe, ele disse, diminuindo o ritmo da fala, como se estivesse escolhendo as palavras. Você fez algo importante hoje. Lera se virou. O que exatamente? Mamãe tem evitado lugares públicos há muito tempo, sente-se isolada do mundo. E hoje ela riu, sorriu. E tudo graças a você. Lera sentiu um calor subir ao seu coração. Eu só soube como lhe dar boa noite. Ele a olhou com mais atenção. Às vezes, boa noite vale mais do que milhões. Lera não sabia como responder a tais palavras. Pareciam sinceras demais. Quando o carro parou em frente a um antigo prédio de tijolos de 5 andares, Lera já lamentava que a viagem estivesse terminando. Obrigada pela carona, disse ela, prestes a abrir a porta. Espere. Sua voz soou firme. Posso fazer mais uma pergunta? Ela se virou. Claro. Você vai trabalhar amanhã? Sim. Voltaremos. Mamãe, ele sorriu levemente, insiste. Lera também sorriu, sem conseguir esconder a alegria. Então, até amanhã. Daniel observou enquanto ela saía do carro e subia os degraus. E só quando a porta de entrada se fechou, o carro partiu silenciosamente. Mas Lera ficou parada por um longo tempo no corredor escuro, encostada na parede fria, com as mãos ainda tremendo de excitação. Algo estava começando. Ela sentia isso com todo o coração.
No dia seguinte, Lera chegou cedo ao trabalho. Discretamente, arrumou o cabelo, conferiu o uniforme no espelho e se pegou rindo de si mesma, percebendo o quão nervosa estava. Cristina, percebendo a agitação da filha, ergueu uma sobrancelha. Vai sair para um encontro ou algo assim, querida? Só não quero estragar tudo, murmurou Lera. Ah, parece que os gromous realmente te afetaram, resmungou a administradora. Lembre-se, são mundos diferentes. Eles têm bilhões, nós temos louça suja. Lera suspirou e não discutiu. Durante o jantar, a porta do restaurante se abriu e Lera os reconheceu imediatamente. A mulher sorriu ao vê-la. Daniel também a notou instantaneamente. Hoje ele parecia diferente, mais relaxado, sem telefonemas e com o rosto tenso. Lera os conduziu até a mesma mesa. E novamente a comunicação começou, uma conversa animada e calorosa, com gestos e palavras. A mulher contava histórias sobre o filho que amava mais do que tudo no mundo. Seus olhos brilhavam de orgulho. Ele trabalha demais, disse a mãe em linguagem de sinais. Daniel deu um sorriso irônico. Traduza corretamente para ela, Lera. Ela provavelmente disse, dele é o melhor ponto. Quase isso, Lera sorriu misteriosamente. A mulher confirmou isso com gestos animados, e os três riram. Em um dado momento, a mãe foi ao banheiro, e Lera e Daniel ficaram sozinhos. Um silêncio pairou entre eles, mas não era constrangedor, e sim carregado de expectativa. Mamãe se apegou muito a você, disse ele primeiro. Lera, timidamente, baixou o olhar. Ela é maravilhosa. Sim, mas a solidão dela. Ele se calou, como se tivesse medo de se abrir demais. Quero que ela tenha alegria na vida. Ela encontrou isso em você, disse Lera suavemente. E em você também, acrescentou ele. O coração dela bateu um pouco mais forte. Quando o jantar terminou e eles estavam prestes a ir embora, a mãe abraçou Lera calorosamente mais uma vez. E Daniel tirou um cartão de visitas. Se você precisar de ajuda ou simplesmente quiser conversar, disse ele, ficando um pouco sem jeito, ficarei feliz em ajudar. Ela pegou o cartão, segurando-o com o mesmo cuidado como se fosse uma pedra preciosa. Algo se acendeu dentro dela, e quando o carro partiu, Lera permaneceu na calçada, feliz e assustada ao mesmo tempo. Em casa, colocou o cartão de visitas debaixo do travesseiro, não para ligar, mas para sentir a esperança por perto. Mas ela não sabia que a esperança pode ser frágil. Passou-se uma semana. Os gromous não apareceram mais. Um turno, o segundo. O terceiro. O tempo arrastava-se, como se fosse proposital. Lera começou a pensar que tudo aquilo era apenas uma coincidência, um pequeno lampejo em sua rotina cinzenta, até que uma noite um homem de terno impecável se aproximou dela, o motorista, o mesmo que dirigia os gromous. Você é Lera? Perguntou ele. Sim. A senhora Gromova lhe enviou um convite. Lera sentiu o coração disparar. Para onde? Para a casa deles. Amanhã à noite. Ela ficou paralisada. Mas por quê? O motorista apenas sorriu levemente. Talvez o destino queira que sua história continue. Lera não conseguiu dormir a noite toda. Ficou olhando para o teto e repetindo para si mesma, isso é um sonho. Isso é apenas um sonho. Mas pela manhã o sonho se transformou em realidade, e essa realidade a conduzia diretamente à casa do bilionário, a uma pessoa que já havia conquistado seu coração. A casa dos Gromov não era apenas grande, mas assemelhava-se a um castelo moderno de vidro e aço. Janelas enormes, lanternas discretas ao longo do caminho, pinheiros altos. Tudo parecia luxuosamente distante, como se viesse de outro mundo. Lera sentia-se como um pequeno ponto em meio à riqueza, onde não tinha lugar. A porta foi aberta por um mordomo, austero, quase impassível. A senhora é esperada, disse ele, conduzindo-a para dentro.
O salão era enorme. As paredes estavam decoradas com pinturas de artistas famosos, mas Lera olhava apenas para uma figura da mulher sentada num sofá macio. A mãe de Daniel levantou-se alegremente e correu até ela, cumprimentando-a com gestos tão calorosos como se fossem velhas amigas. Lera sorriu em resposta, traduzindo: "Que bom te ver." "Eu também." Nesse instante, Daniel apareceu. Seus passos eram firmes, mas algo de terno surgiu em seu olhar ao ver Lera. "Você veio", disse ele baixinho. "Tive medo de que recusasse." "Eu também tive medo", admitiu ela. Ele a conduziu até a sala de estar. A mesa estava lindamente posta com chá, doces e frutas. O ambiente era surpreendentemente acolhedor. A mãe bateu palmas de alegria quando Lera traduziu seus gestos rápidos. Eles riram, conversaram sobre tudo, desde o tempo até lembranças da infância. E Daniel observava cada vez mais não sua mãe, mas Lera. Quando a mãe foi descansar, eles ficaram sozinhos no quarto espaçoso com janelas enormes. O silêncio era ensurdecedor. "Ela se apegou muito a você", começou Daniel baixinho. "E eu a ela", respondeu Lera sinceramente. Ele sorriu quase imperceptivelmente. "Obrigado por vir." Lera corou. "Eu tinha medo de parecer uma estranha aqui." "Você não é uma estranha aqui", disse ele suavemente. "Pelo menos não para ela." Ele fez uma pausa e acrescentou quase num sussurro: "Vi nem para mim." Lera sentiu a respiração falhar. Seu coração batia dolorosamente, mas com uma doçura excessiva. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um homem de terno cinza caro irrompeu na sala. Seu rosto parecia uma máscara de pedra. "Daniel." Sua voz soou desagradada. "O que ela está fazendo aqui?" Lera entendeu imediatamente: era o pai, aquele mesmo bilionário. Daniel endireitou-se. "Ela é uma convidada. Amiga da minha mãe." "Amiga?" O homem olhou para Lera com desprezo. "Uma amiga da equipe de serviço?" "Daniel, você perdeu completamente o juízo?" Cada palavra era como um golpe. Lera ficou paralisada, incapaz até mesmo de se defender. Mas Daniel ergueu a cabeça. Seu olhar endureceu. "Eu a convidei." "É assim que você se preocupa com a nossa reputação?", disse o pai friamente. "Por que minha esposa está socializando com uma garçonete?" A palavra "o garçonete" soou como um insulto. A mãe apareceu por perto, percebeu a tensão e rapidamente começou a gesticular com raiva e clareza. Lera traduziu. "Ela é gentil. Ela me ouve e me sinto calmo perto dela." O pai bufou com desdém. "Vou contratar um intérprete profissional para ela. Não precisamos da ajuda de gente como ela." A mãe gesticulou novamente. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Daniel traduziu as palavras da mãe. "Deixe-a em paz." O pai ergueu as sobrancelhas. "Daniel, você está começando a se esquecer do seu lugar e da empresa que deveria herdar." "Eu também sou uma pessoa e posso escolher quem estará na minha vida", disse o filho com firmeza. Era um desafio, o mais perigoso. O pai cerrou os punhos. "Enquanto eu estiver vivo, não." Ele olhou para Lera como se ela fosse um erro que precisava ser apagado, e então saiu, deixando para trás um silêncio gélido. Lera ficou parada, sem saber o que fazer. Sentia-se suja, pequena, humilhada, como se tivesse sido pisoteada só por não ter nascido na família certa. "Desculpe, é melhor eu ir", ela sussurrou. Daniel rapidamente deu um passo à frente e pegou sua mão. "Não, por favor, não vá. Não pense que você fez nada de errado. Mas seu pai, e ele tem razão. Eu não sou ninguém. Uma garçonete." Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele gentilmente ergueu seu rosto com a mão. "Para mim, você não é uma garçonete."
Você é quem trouxe alegria de volta para minha mãe, e você é importante para mim. Aquelas palavras eram perigosamente belas. Uma lágrima escorreu do cílio de Lera. Daniel a enxugou com um leve movimento do polegar. A distância entre eles desapareceu. O mundo se reduziu à respiração. Lera de repente entendeu e estava se apaixonando. Sem um futuro seguro, sem garantias. Simplesmente com todo o seu coração. No final da noite, ele a colocou no mesmo carro. Te ligo, disse ele antes que ela saísse. Prometo. Lera sentiu com a cabeça, mas por dentro o medo já crescia. E se a promessa dele fosse apenas palavras bonitas? E se amanhã ele se esquecesse? Mas ele não se esqueceu. Os dias passaram. Eles se encontravam com mais frequência em caminhadas, cinema, chá da tarde à beira do rio. Às vezes davam as mãos. Às vezes Daniel olhava por tempo demais, como se não se fartasse dela. Mas sempre em segredo. Ele não queria que ninguém do seu mundo soubesse sobre Lera. Isso é temporário, disse ele. Vou dar um jeito e depois. Depois acabou sendo um conto de fadas em que Lera tinha medo de acreditar. Uma noite, ele ligou inesperadamente. Lera, preciso te ver. Agora. Aconteceu alguma coisa? O coração dela apertou. Por favor, já estou indo. 10 minutos depois, ele chegou. Olhos vermelhos, respiração ofegante. Não se sentou. Apenas segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou: preciso de você. E a beijou suavemente. Mas naquele beijo estava toda a verdade dos seus sentimentos: medo, ternura e impossibilidade. Lera afundou as mãos nos cabelos dele, correspondendo com a mesma paixão. Ele a apertou contra si como se tivesse medo de perdê-la. Aquele beijo era proibido, mas o mais verdadeiro. Quando se separaram, Daniel sussurrou em sua testa: estou pronto para arriscar tudo por você. Só não me deixe. Ela o abraçou forte. Nunca. Mas, lá no fundo, ela sabia que haveria dor pela frente, porque o amor entre bilhões e uma garçonete modesta não perdoa fraqueza. E o pai de Daniel já havia começado seu jogo. A noite no restaurante Northern Lights foi especial. Luzes brancas, em tons de azul e dourado suave, pareciam um reflexo do céu do norte dentro das paredes. Uma música natalina tocava quase inaudível, como se quisesse que os clientes pudessem se ouvir não apenas com palavras, mas também com o coração. Annie ajeitou nervosamente o avental, embora não estivesse trabalhando como garçonete naquele dia. Ela fora convidada como uma convidada especial, a garota que ajudara a abrir portas para o amor onde antes só havia o medo surdo da solidão. Mark estava parado perto da janela, olhando para o rio Neva coberto de neve. Ele parecia calmo, mas seus dedos tremiam levemente, como antes da conversa mais importante de sua vida. Seu coração batia mais forte que os passos dos convidados. Annie aproximou-se lentamente e parou ao seu lado. Alguns segundos. Silêncio. Mas para ela, o silêncio havia se tornado a linguagem do amor. Ela virou o rosto para ele, ergueu as mãos e perguntou em linguagem de sinais: você está nervoso? Mark sorriu incerto e respondeu da mesma forma: e nunca estive tão nervoso em toda a minha vida. Ela tocou suavemente a palma da mão dele. Estou com você, sussurrou Annie. E tudo vai ficar bem. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo ar antes de um salto, e finalmente fez o que tanto desejava. Mark pegou as mãos dela nas suas e começou a falar em voz alta, mas acompanhando cada palavra com gestos cuidadosos, embora ainda desajeitados. Ele queria que ela visse seus sentimentos. Annie, eu não sei por que é você, mas desde o primeiro momento em que vi como você falou com a minha mãe, eu entendi. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa assim. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele continuou: você não teve medo da minha mãe.
Você não teve medo do silêncio. Você não teve medo de me ver como eu realmente sou. E eu só quero ser verdadeiro com você. Seus dedos se emaranharam um pouco nos sinais, mas Ania não o deixou se preocupar. Ela o corrigiu gentilmente, ajudando-o a fazer o sinal de o amor corretamente. Mark sorriu ainda mais. Sim, amor. É exatamente isso. Ele se ajoelhou diante de todos os convidados, diante de sua mãe, que observava o filho com emoção, e ergueu uma pequena caixa com um anel para Ania, simples, mas brilhando como a luz da neve lá fora. Mark disse e sinalizou simultaneamente: esteja sempre comigo. Ania cobriu o rosto com as mãos por um segundo para conter as lágrimas, e então, com o mesmo gesto, respondeu: sim, sempre. A sala irrompeu em aplausos, mas uma pessoa aplaudiu mais alto do que todas as outras. A mãe de Mark. Ela se aproximou de Ania e a abraçou ternamente. Sem palavras, apenas o toque. Ania respondeu. As mãos falaram mais alto. Obrigada pelo seu filho e pela sua gentileza. A mãe sorriu. Aquele mesmo sorriso materno e caloroso que tantas vezes faltava a Mark. Mark se levantou e abraçou Ania com força. Nesse instante, uma nova melodia começou a tocar no restaurante, suave como a brisa do inverno. Ania apoiou a cabeça no ombro dele, e ele sussurrou: eu te ouço. Mesmo quando você está em silêncio. Ela ergueu o rosto para ele, porque o amor também é uma linguagem. Eles se beijaram por um longo tempo, ternamente, e até a neve lá fora pareceu parar para não perder um segundo sequer daquele momento. Era um novo capítulo. Um capítulo em que o silêncio finalmente falava. Se esta história te fez lembrar que o amor compreende até o silêncio, compartilhe-a com aqueles que sempre ouvem o seu coração, mesmo sem palavras.